Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Nutrição Digital e hoje a gente vai falar sobre como os comportamentos problemáticos interferem na sua alimentação. Porque é muito comum hoje em dia conhecer alguém ou até mesmo você ter um comportamento problemático. E um exemplo simples é o comer emocional, onde a pessoa busca se aliviar ou escapar de algum desconforto emocional que ela tem. E aí busca a comida como forma de solução desse desconforto. No entanto, existem vários comportamentos problemáticos que talvez você nem conheça, que podem estar te afetando tanto na sua vida quanto na tua saúde. Então, vem comigo se você quer saber quais são esses comportamentos problemáticos e como agir nesses casos. Então, deixa aquele like, aqui ó, deixa o like e se inscreve aqui no canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais, beleza? Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, o que são comportamentos problemáticos? Os comportamentos problemáticos, eles são comportamentos que influenciam problemas na sua vida. Então eles vão diminuir a tua saúde, vão diminuir a tua felicidade, vão interferir na tua rotina. Então são comportamentos danosos pra gente, certo? Mas aí você deve estar se pensando, pô Mário, então se eles estão tão ruins, se eles fazem tão mal, por que a gente tem eles e cada vez mais está tendo casos de pessoas que estão desenvolvendo comportamentos problemáticos? Bom, esses comportamentos problemáticos, eles têm duas consequências, tá? Eles têm uma consequência a curto prazo e uma de longo, médio prazo, tá? A de curto prazo é uma consequência de alívio. Então, por exemplo, a pessoa que comeu uma caixa de bombom e aí estava chateada, comeu uma caixa de bombom, né? A curto prazo, ela vai ter uma certa solução daquele problema. Então, ela vai ter um relaxamento, uma sensação de alívio, né? Só que ao longo, médio prazo, né? Tipo, horas depois, ela vai sentir, pode sentir envergonhada, pode sentir chateada, triste por ter comido aquela caixa de bombom. Então você pode ver que aquele comportamento a curto prazo, ele gera uma coisa muito positiva. Então são pequenos segundos, minutos que vão ser bons, só que o depois, né, a consequência depois, que é ao longo prazo, é uma consequência ruim, que pode gerar uma outra emoção intensa, que vai gerar um novo comportamento problemático. Então é um ciclo que ele é difícil de ser quebrado. Quanto mais vezes você tiver fazer ele, mais difícil é de quebrar. Então eu vou te mostrar quais são esses comportamentos problemáticos agora. Então vamos para o primeiro comportamento disfuncional e mais comum, que é o comer emocional. O comer emocional se dá a pessoas que se alimentam por conta de emoções intensas. Então a pessoa tem uma emoção intensa que foi originada por um evento gatilho, por exemplo, um término de relacionamento ou uma briga com um chefe. Isso gerou uma emoção intensa. E essa emoção intensa, ela precisa ser identificada, precisa ser muitas vezes aceita por esse indivíduo. E isso a gente fala que é a regulação emocional, saber lidar com as emoções. Só que a maioria da população não sabe lidar com as emoções porque a gente não é ensinado, por exemplo, na escola. Então, a pessoa tem que aprender ao longo da vida. Muitas pessoas não conseguem aprender isso, né? E aí tem umas emoções intensas, né? E essas emoções intensas, elas ficam ali, né? Tentando, de alguma forma, ser aceitas. E como elas não são aceitas, elas precisam ser solucionadas. E aí a pessoa vai buscar essa comida, o alimento, né? Para ser tipo como uma solução do problema das emoções. Então, uma forma de tu conseguir resolver aquilo, né? É isso, você vai buscar na alimentação, vai buscar o alívio ou vai buscar fugir daquela situação, fugir daquela emoção. A comida, ela consegue fazer isso, certo? Então é basicamente esse ciclo. E quando você começa a fortalecer esse vínculo de quando eu tenho alguma emoção intensa, eu como, o teu cérebro cada vez mais ele vai relacionar emoções intensas com comida. E quanto mais forte for essa corrente, mais difícil é de você quebrar ela. Então, quando você começar a perceber que está comendo por conta das suas emoções, é bom agir, procurar ajuda, certo? Bom, você deve estar se perguntando como agir quando tem essas emoções intensas. Você deve desenvolver regulação emocional, saber observar essas emoções, saber rotular elas, né, e não julgar elas.
esses são os 3 passos principais para desenvolver uma regulação emocional. Se você tem dificuldade, né, em desenvolver essa regulação emocional, eu vou deixar o link aqui do meu site, onde eu falo sobre o meu método, o método Reconnect, onde você, além de trabalhar a questão nutricional, vai trabalhar também a questão de desenvolver regulação emocional por meio de várias ferramentas, tanto da psicologia comportamental quanto da psicologia positiva. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui o link nos comentários. Então, vamos falar sobre o segundo comportamento problemático mais comum, que é o comer desatento. O comer desatento é aquele comer que você fica comendo sem prestar atenção naquele alimento ou estando inconsciente muitas vezes. Então, é aquele comer que quando tu tá comendo uma pipoca, você tá comendo, só que só fica prestando atenção no filme. Você pegou ali um balde de pipoca e você, quando vê, já comeu tudo, né? Então, esse é comer desatento. Não é um comer consciente, tipo, vou comer esse pote de pipoca porque eu tô com fome disso. Não, é você comer, vai comendo sem, beliscando normalmente, né? Aquela pipoca ali, quando vê, você viu que comeu um monte e nem prestou atenção naquilo, né? Esse é um comer desatento, tá? Então, se você tiver isso, preste muita atenção. Porque normalmente pessoas mais ansiosas, elas tendem a desenvolver esse comer desatento, porque elas sempre estão pensando ali no futuro e acabam esquecendo do presente, né? E esse comer desatento, ele passa muito pelas questões de gramagem, então de quantidade. A pessoa se perde nas quantidades, então ela está prestando atenção em outra coisa e quando vê, ela tem um choque com tudo aquilo que ela comeu, né? Então, ela começa a desenvolver um sentimento também de vergonha, um sentimento de desespero, de o que eu fiz, e aí vai tentar compensar isso com jejum, com atividades intensas, né, atividades físicas intensas, para tentar compensar isso. E isso é muito ruim, porque sim, vai gerar um outro comportamento problemático. Então você pode ver que as emoções, regulação emocional está muito dentro também do comer desatento. E como você pode solucionar o comer desatento? Uma técnica super legal é você prestar atenção nos elementos do prato. Então, se você está comendo uma abóbora, você vai olhar a abóbora, uma abóbora, você vai comer, vai colocar o garfo na abóbora, vai colocar na boca. Ah, tô comendo arroz, feijão, né? Tenta falar para ti mesmo o que tá comendo e ir colocando, prestando atenção em cada garfada que tá fazendo. Isso é uma técnica que vai te ajudar a começar a diminuir esses comportamentos desatentos, tá? O quarto comportamento problemático mais comum é impulsos, vontades e preocupações com a comida. São pessoas que são muito focadas na alimentação, pensam muito, estudam muito a alimentação. Então, eu já vi uma pessoa que levava a balança para os lugares para pesar o que estava comendo, né? Então, você pode ver que existe uma preocupação muito grande com a alimentação. E os estudos mostram que essa preocupação, ela é oriunda de uma emoção desconfortável. Então, uma forma da pessoa fugir dessa emoção desconfortável é se focando na alimentação. Então, a pessoa, ela vai ir em lugares, ela vai ter que levar uma balança, ela vai se isentar, então falar tipo, não vou comer hoje porque eu estou me seguindo no meu plano alimentar, eu estou fazendo uma dieta tal. Então, são pessoas que têm uma preocupação muito grande com a alimentação. E aí, quando tem algum evento, um aniversário, um churrasco com os amigos e ela acaba comendo uma coisinha, ela acaba abrindo uma porta onde ela começa a se sentir envergonhada, a se sentir culpada por ter comido aquilo ali que não estava planejado, e aí pode gerar uma compulsão alimentar, que é muito comum nesses casos, tá? Então, comer muito descontroladamente, uma quantidade muito grande em um pequeno período de tempo, ou até mesmo comer emocional, que é comer já que sentiu toda aquela culpa, aquela vergonha, todas as emoções intensas, né, nesse evento que é esporádico, né, ela vai lá e vai comer muito também. Bom, vamos falar sobre o quinto e último comportamento problemático mais comum, que é o comportamento aparentemente irrelevante. Então, são comportamentos que normalmente as pessoas não dão muita conta, acham que é besteira, né? Por exemplo, o ato de se pesar. Então, uma pessoa que está acima do peso, por exemplo, tá? Muitas vezes tem medo de se pesar, né? Ou fala, eu não preciso, eu sei que eu tô pesando tal. Só que normalmente a
prova, né, que é o se pesar, o ato de se pesar, gera um feedback sobre ela mesma. Mostra aqui, ó, olha aqui a situação que tu está vivendo hoje. Então, isso é uma forma de, o ato de não se pesar é uma forma de dizer assim, de escapar desse intimato, dessa visão, um espelho, né? Dizer, olha aqui que tu tá, olha quem é você hoje, né? Então, as pessoas, para evitar ter esse desconforto, elas fogem, né? Então, isso foi mostrado em estudos, né? Que o ideal é você se pesar pelo menos uma vez por semana, tá? Não se pesar todos os dias, isso aí já é loucura, isso aí já entra na questão de ficar fascinado por essa questão de alimentação, de controlar o peso. E sim, tu tem um controle, um feedback de como você está. Então, se pesar uma vez por semana, funciona isso, um feedback para você ir se avaliando e vendo se você está evoluindo, como é que você está indo, se você está perdendo peso ou se você está ganhando, né? Funciona como um feedback. Bom, fazendo um resumão aqui de tudo que a gente aprendeu aqui nesse vídeo, você pode ver que todos os comportamentos problemáticos têm um cunho emocional. Então, a regulação emocional é fundamental para você alcançar qualquer objetivo e deixar longe esses comportamentos problemáticos, certo? Então, se você quiser desenvolver regulação emocional e precisa de ajuda, eu vou deixar o meu site aqui embaixo, você dá uma olhada, vê se faz sentido para ti e qualquer coisa, entre em contato comigo, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários e até o próximo vídeo.